nome é Laís Cortazo, eu sou da Vetex, faço parte do time de Professional Services de projetos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre excelência na operação, explorar um pouco sobre o processo de picking e packing e falar sobre tudo que pode impactar esse processo. E aí, para a gente falar um pouco melhor sobre isso, convidado é o Matheus Bueno, como Product Manager do Carrefour, e o Fábio Gleiser, da Empório da Cerveja Ambev, para falar um pouquinho do case deles para a gente. Prazer. Sou eu que passo? Quer que eu passe? Boa. Estão me ouvindo? Bora lá. Então, turma, só me apresentando rapidinho aqui para a gente começar. Então, como a Lá falou, eu sou o Fábio Gleiser. Eu já tenho mais de 10 anos no mercado de digital e hoje em dia eu sou head do Empório da Cerveja, que é o nosso produto da Ambev focado em cervejas premium, artesanais, especiais. Enfim, vou contar um pouquinho mais para você ao longo disso. Vai você. Bom dia a todos, eu sou o Matheus, eu sou PM lá no Carrefour, trabalho há mais de 6 anos com e-commerce e hoje estou tocando os projetos de não alimentar e alimentar e omnicanalidade lá dentro do Carrefour. Boa. Posso passar lá? Beleza, turma. Então, explicando um pouquinho para vocês o que é o Empório da Cerveja, para a gente falar um pouquinho mais da nossa operação. Então, como eu falei rapidinho, né, o Empório da Cerveja ele é a maior loja especializada de cerveja focada em cervejas artesanais, especiais, enfim, acessórios para cerveja da América Latina. Então, a gente já tem... Na verdade, a gente completa essa semana 7 anos de operação aqui no Brasil. E, como eu falei para vocês, a gente é muito focado no mercado de cervejas premium, craft, enfim, isso tem N nomenclaturas. Obviamente, não apenas no ambiente Ambev, tá? Então, a gente tem um volume, obviamente, de Ambev significativo, mas a gente também vende mais de 100 cervejarias que não são de propriedade da Ambev no modelo de compra e venda. Então, quando a gente fala da nossa operação como um todo, a gente tem mais de 800 rótulos de cerveja disponíveis no site, sem falar em copos, em baldes, em tudo que tem relacionado à ocasião de cerveja e alguns produtos complementares. Então, a gente também trabalha com vodka, trabalha com whisky, com gin e etc. Acho que o que é importante falar, né? Quando a gente fala do produto Empório da Cerveja, a gente tenta entender que ele é um tripé com 3 pilares da mesma importância. O primeiro é uma experiência digital diferenciada. Então, a gente está focado em, né, como a gente está focado nesse mercado premium, craft, etc., sempre oferecer uma experiência online e também offline, né, quando a pessoa recebe produto, diferenciada. Mas, além disso, a gente tem 2 outros pilares que fazem com que o negócio seja competitivo. O primeiro deles é a gente ter um portfólio espetacular. Eu não vou nem falar quantos SKUs a gente tem, porque o Matheus me deixou de chinelo aqui, depois ele vai contar. Mas só de cerveja a gente tem mais de 800 rótulos, enfim, a gente deve ter uns 1.500 SKUs, vai. Tá bom. Tá perto, bom, tá obrigado. perto. Então, a gente tem que ter um portfólio para o cara que é cervejeiro, para a pessoa que é cervejeira espetacular. E o terceiro pilar, que é muito importante, que eu acho que é o que a gente vai explorar muito aqui hoje, é ter uma entrega, né, do jeito certo para o cliente. O que isso significa? Preço justo e prazo justo. Então, obviamente, isso é muito importante para a gente. E aí, começa um dos nossos principais problemas, né? Eu não sei quantos de vocês aqui já trabalharam no mercado de cerveja, mas transportar cerveja não é o produto mais espetacular para você trabalhar no e-commerce. Primeiro, é volumoso pra caramba, né? Vocês vendem iPhone, etc, né? Sim, TV também. Tá bom, você está querendo acabar com a minha apresentação de cara, mas tudo bem. Quando você vende um iPhone, sei lá, quanto custa? R$5.000 e você entrega uma caixinha desse tamanho. Se você comprar R$5.000 de cerveja, provavelmente você vai ter que mandar um caminhão para casa do cliente. Então, já é super complexo de você gerenciar prazos, custos, armazenamento de cerveja. Fora isso, né? Cerveja também quebra. Então, obviamente, você tem que ter uma caixa especial, você não consegue botar o produto em qualquer embalagem, disparar para a casa do cliente e chegar. Então, a gente já teve muito problema de quebra de cerveja, quebra de copo e etc. Então, a nossa operação também precisa de todo esse cuidado na hora de operar um produto de vidro ou um copo também de vidro, etc., que é frágil. E, além disso, né, obviamente, isso vale para qualquer mercado, mas dentro do mercado de cerveja artesanal, a gente tem muita questão da qualidade. Então, o consumidor que está comprando cerveja artesanal é um consumidor que está preocupado, né, com todos os componentes sensoriais da cerveja, etc. E aí, para isso, o armazenamento tem que ser muito cuidadoso. Tanto o armazenamento no CDD, que muitas vezes tem que ser refrigerado, ou não pode pegar sol e etc., quanto o armazenamento na cadeia de distribuição,
que se demora muito tem que ir numa embalagem que é resfriada e etc. Sem falar, e aí também, pô, você quebrou minha apresentação, cara. Peguei o parceiro errado, mas a gente tem problema de vencimento, né? Então gerenciar a cerveja, eu sei que gerenciar fruta deve ser mais muito difícil. parecido com fruta e peixe congelado, né? Imagina. Peixe congelado talvez seja um pouco mais difícil. Então vou pular esse slide. Mas brincadeira à parte, gerenciar a cerveja também é um problema por causa de vencimentos, tem que trabalhar certinho, é alimento, mesmo sendo industrializado, é alimento, então a gente tem que tomar um super cuidado. E aí, né, entrando um pouquinho mais já no modelo de operação que a gente tem, a gente sempre trabalhou, até alguns anos atrás, com um modelo que a gente chama de centralizado, né? Então, o que isso significa? É aquele modelo tradicional de e-commerce. Um armazém grande, um asset heavy, né? Então, porta-pallet, um volume muito grande armazenado. E aí a gente está falando, né? Lá a gente tem os 800 SKUs de cerveja, enfim, um volume de estoque muito grande. E lá a gente tem, né, como a apresentação fala, todos os modais mais tradicionais de e-commerce. Então, entrega de caminhão, de VUC, caixas de entrega muito parrudas. E aí isso, obviamente, tem benefícios do tipo de custo, né? A gente tem um custo de operação e etc. mais diluído. Mas, por outro lado, quando eu lembro dos 3 pilares que eu comentei no começo, a gente perde muito, principalmente no pilar do custo de frete e o tempo de entrega. Então, hoje em dia, né, o nosso CDD fica aqui em Embu, para quem é aqui de São Paulo, pertinho daqui. Se o cliente faz um pedido desde o Rio de Janeiro até Manaus, vai demorar 5, 10, tem um lugar que a gente demora 25 dias para entregar. Ninguém espera 25 dias para tomar cerveja. Então, e aí não chega gelada, né, Fá? Pelo amor de Deus. Assim, me ferra, mas assim, exatamente. A cerveja tem que chegar gelada. Exatamente. Então, a gente falou, beleza, esse modelo é importante, porque a gente está trabalhando no negócio de cauda longa, e a gente sempre vai precisar ter os 800 SKUs. Mas será que eu não consigo atender o meu cliente um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido, ou mais que um pouquinho melhor e mais rápido? E aí a gente começa a entrar numa operação, que é o que a gente chama de modelo local, e aí tem gente que a gente conhece como Dark Store, como CDD urbano e etc., que é muito mais parecido com essa foto aqui. Então você entra, ela realmente parece uma loja, algumas delas inclusive são lojas, o cliente pode entrar, acessar e comprar. Mas mais do que isso, né, a gente quebra esse ciclo de você depender de modais muito pesados, de você ter um prazo de entrega muito longo para você operar. Então, obviamente, em cada praça eu tenho um sortimento diferente, dependendo da praça. E nessas praças eu consigo entregar de graça para o cliente, então a gente acaba com o negócio do custo de frete, que é o problemaço do iPhone. E, ao mesmo tempo, eu consigo entregar num custo, para mim, muito barato. Então, eu não tenho uma perda para oferecer esse benefício para o cliente. Sem contar que a gente está falando de raios de entrega de 3, 5 quilômetros para casa do cliente, eu consigo entregar no mesmo dia, no dia seguinte. Então, a gente está saindo de um nível de serviço, principalmente quando a gente se afasta aqui da região de São Paulo, muito melhor, né? Eu acho que é muito o que você vai contar que vocês fazem com a loja de vocês, por exemplo, que vocês também já devem ter uma estrutura enorme. E aí isso também vai afetar, obviamente, a gente vai entrar nesse detalhe, como a gente opera. Então, a embalagem que eu preciso é a mesma para mandar de São Paulo para Manaus e para mandar de Manaus para Manaus? Com certeza não. O tipo de CDD que eu tenho é o mesmo? Não. Então, é um pouco disso que a gente vai falar rapidinho hoje. Beleza? Aí vem a pergunta, né? Enfim, o Empório da Cerveja, como ela falou, é parte da Ambev. Pô, se a gente olhar a estrutura da Ambev, né? E aí pensando no modelo tradicional que eu tinha, né? Aqui que volta? Então, quando eu falo aqui, né? Eu estou entregando do Empório da Cerveja aqui de São Paulo para Manaus. Faz sentido, né? Sabendo que eu tenho uma Ambev em Manaus, que tem uma boa parte do portfólio que eu vendo para lá? Com certeza não. Então, por que eu não crio um centro de distribuição assim na própria Manaus? Estou usando Manaus como exemplo, mas pode ser qualquer grande cidade do Brasil. Se você pega o footprint que a gente tem na Ambev hoje em dia, é curioso falar isso. A Ambev tem mais de 100 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, com produtos locais, com atendimento no dia seguinte, com produtos mais frescos também. Então, a questão da embalagem, do vencimento, acaba sendo superada por isso, que os produtos mais frescos estão perto dessas cidades. E eu já tenho até uma malha de distribuidores nessas cidades instalada. Então, eu fiz aqui um mapa bem tosco, perdão pelas minhas capacidades de Photoshop, que são bem limitadas. Mas se você pega uma cidade aqui e olha, quantos pontos de venda da Ambev será que tem no raio, assim, de, sei lá, 4 ou 5 quarteirões? Pô, a gente tem 1 milhão de PDVs espalhados pelo Brasil. Então, se você pega as áreas urbanas, com certeza eu já tenho esse produto muito perto do cliente. Então, na verdade, eu já tenho a minha Dark Store colocado e eu já tenho o produto lá. O que eu preciso fazer no final das contas? Pegar esse cara aqui, que normalmente é um ponto de venda offline, e trazer ele para o mundo online. Acho que esse é o grande desafio. Como é que eu posso pegar um PDV, um distribuidor, uma franquia da Ambev,
torná-lo um centro de distribuição do e-commerce e criar um ecossistema que seja bom para todo mundo, né? Então tem sempre aquela discussão do, o e-commerce é concorrente, o e-commerce não é concorrente. O e-commerce não é concorrente. A gente é um canal de venda para gerar venda para todo o ecossistema. Então qualquer um que trabalhe com a Ambev, que tem os produtos que a gente está distribuindo, pode ir lá, pode entregar para o cliente final e ganhar dinheiro com isso, beneficiando todo o ecossistema, né? Então acho que esse é o nosso grande desafio nesse momento e é um pouco do que a gente vai falar aqui. E Fá, quando a gente faz esse processo, né, de pegar um cara que é totalmente analógico e a gente insere ele e disponibiliza esse novo canal, você precisa capacitar esse cara do zero. Então, como que ele passa de um varejo físico tradicional para operar um canal digital com um SLA muito menor e com uma eficiência com um produto sensível, como você comentou? E aí, como que entra ensinar para esses caras o picking e o packing, como que eu faço essa expedição e como eu gerencio esse estoque para a gente disponibilizar corretamente para o canal? Boa, bacana. Então, acho que aí entramos no ponto. Como que eu faço uma adeguinha, uma franquia virar uma operadora de e-commerce, né? Quando isso começou a pandemia, esses caras sofreram pra caramba, né? Obviamente. Todo o canal on-trade da Ambev foi muito afetado. E aí a gente viu uma super oportunidade de começar a aproveitar essa capacidade ociosa para começar esse projeto. Então, a gente meio que criou uma estrutura para a gente começar a treinar esses PDVs para nos atenderem. A gente entendeu que era o momento certo, né, 2 anos atrás, para a gente escalar a nossa estrutura de e-commerce, beneficiando todo mundo que estava ferrado com o que estava acontecendo na pandemia. Então, o que a gente definiu meio que como passo a passo, respondendo a tua pergunta? Acho que o primeiro ponto é, como eu falei para vocês no começo, a gente é uma loja de portfólio, de sortimento. Então, acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é contar para cada um desses PDVs que produto ele tem que ter lá. Porque ele não sabe. Ele está acostumado com o cara que compra ali no balcão, mas é diferente pelo e-commerce, né? Então, acho que a primeira coisa é a definição do sortimento, do portfólio. Como que a gente faz isso? A gente consegue olhar pelos nossos canais de venda quais produtos que vendem na região dele. Então, né, dentro do mercado artesanal, tem muita questão do local, quais são os produtos da região dele que... Sabe, você vai no Rio de Janeiro, não sei quantos cariocas estão aí, mas tem a Oxbox, tem a Praia, tem um monte de cervejaria local que às vezes quem está aqui em São Paulo nunca nem ouviu falar. Então, esse é o primeiro passo. A gente entrega para o PDV, ó, esses são os produtos e, por acaso, esses são os preços de compra, a negociação, o contato. Bota esses produtos na tua gôndola, vamos dizer assim. E é um complemento, na verdade, né? Que você está respeitando o sortimento regional, importante, você está incrementando com um preço diferenciado. Do momento que a pessoa tem o produto na operação dela, ela precisa controlar esse estoque. Então, a gente tem, e a gente fez isso em grande parceria com a Vetex, já puxando o saco aqui, mas todo o modelo para essa pessoa conseguir controlar estoque, subir estoque na plataforma e consumir esse estoque. E aí, enfim, acho que você também vai contar muito disso, eu não vou entrar muito no detalhe. Mas a pessoa precisa saber controlar o que ela vende no e-commerce e o que ela continua vendendo no balcão, né? Acho que a pandemia acabou e hoje em dia, graças a Deus, todo mundo vende nos 2 canais. E aí você tem que evitar a venda descoberta. Então a pessoa tem que saber controlar um estoque, que ela conecta em 2 canais. Então isso é super importante. Então esse é o segundo ponto. Aí beleza, ela vendeu, né? Nós vendemos juntos. Aí vem toda a brincadeira da operação de picking e packing, como é, né? Acho que tanto picking e packing, então, né, como que você coleta o pedido, como você embala, qual é a embalagem, tem todo esse processo. E a gente também teve que fazer um entendimento de como a gente faria para essas pessoas conseguirem entregar o pedido. Porque, de novo, o PDV está acostumado só do balcão, até o balcão, depois do balcão é com o cliente. E aí, a partir daí, beleza, o pedido é entregue e a gente tem que cuidar do pós-venda também. Uma coisa é você gerenciar o portfólio, né, o pós-venda centralizado, então todo mundo lida com um centro de distribuição e você tem N franqueados, operadores logísticos pelo Brasil, tendo que operar, tendo que trocar produto, tendo que lidar com entrega atrasada, enfim, coisas de e-commerce. Então a gente teve que fazer toda uma integração, né, criar uma segunda camada de saque para lidar dos franqueados com o nosso central de atendimento, para que a central de atendimento, que fosse focada nos clientes, pudesse ter uma informação centralizada. A gente tomou a decisão de não deixar os operadores logísticos falarem direto para o cliente. Senão você perde padronização, perde SLA de comunicação cliente, etc. Então a gente preferiu centralizar e meio que fazer um saque voltado para os 2 lados, né, como uma plataforma. E, Fábio, pegando um pouco o gancho dessa parte de como capacitar, né, esse franqueado, acho que o grande desafio quando a gente sai de operação centralizada com o CD e leva isso para as lojas, você está distante da ponta, né? E o desafio é treinar e manter esse controle de qualidade.
E eu acho que sempre que a gente faz essa migração, o desafio é a escala, né? Então, como é que eu treino em escala? E todo o processo, né? E o da operação também. Perfeito. Assim, vamos falar a verdade. No começo, quando a gente foi validar o modelo, nem tudo eram flores. Era na raça, pandemia, então a gente conectava por call, fazia treinamentos e foi aprendendo. Hoje em dia, quando a gente abre, a gente já tem material em vídeo, demonstrativo de como operar a plataforma, a gente já tem um tutorialzinho para o PDV depois consultar dúvidas, a gente tem, né, como eu falei, uma central de atendimento focada nessas pessoas para entender o que elas precisam e entrar em contato. E toda a gestão de controle do dia a dia, então, né, controle de margem, controle de estoque, planejamento de reposição de estoque, tudo isso, a gente já tem automatizado. Então, hoje em dia, né, passados 2 anos de pandemia longos, a gente já estruturou. Mas acho que no começo, para validar o modelo, foi muito no tete-a-tete. A gente pegou poucos PDVs que eram parceiros, falou, quer tentar com a gente? Vamos. Passamos por perrengue juntos e resolvemos. Depois que escalou, hoje em dia a gente tem toda essa estrutura. Falhar rápido, aprender rápido. Eu até queria fazer uma pergunta para o Fábio, e nesse início que você estava falando de estoque, dessa gestão, era o mesmo sistema para todos os seus PDVs? Você teve diferença? Como foi esse início de integração? Que foi algo que a gente sofreu de uma outra maneira, eu queria entender o teu lado. Não, também foi uma caixa preta que a gente abriu, para te falar a verdade. Porque assim, a gente tem PDVs de diferentes perfis, né, operando. Então, né, naturalmente a gente tem diferentes RPs, diferentes controles de estoque, etc. O que a gente fez? A gente entendeu que assim, a nossa plataforma, né, é a VTEX. Então a gente vai começar a integrar os RPs na VTEX para a partir daí a gente centralizar. Então, né, das camadas até a VTEX é todo mundo padronizado. Como a VTEX consome estoque, aí não, aí a gente vai um por um. Óbvio, aí você começa a ter ganhos de escala, né? Se a gente conseguir vários PDVs na mesma rede de franqueados, ou a própria Infracommerce que opera para a gente, tem várias dark stores espalhadas pelo Brasil, facilita. Você tem, né, você não precisa integrar uma loja a mais. Mas foi uma dificuldade no começo, sem dúvida. Pegar um ganchinho disso. Lógico, sobre o fique à estoque. vontade. Eu sei que o painel é picking e packing, né, gente? Mas acho que a gente precisa olhar tudo que está em volta, né? Para que o picking e packing não seja afetado, né? Para que não tenha ruptura e tudo mais. E acho que o grande desafio, eu participei um pouquinho com o Matheus lá do projeto do Carrefour também. Acho que o grande desafio, a gente está falando de uma operação omnichannel, então já é uma dor de toda operação omnichannel. Como que eu faço para ter um estoque centralizado, único, que agora a visão é única, e que ele seja real time? Porque eu estou concorrendo com o cliente que está comprando com um carrinho lá na loja, né? Então, assim, quais maneiras e artifícios a gente, acho que, enxerga no mercado para resolver esse tipo de coisa? Então, algumas pessoas trabalham ou com, realmente eu preciso investir em fazer inventário, integrar todos os sistemas para eu compor uma visão única e atualizada de estoque, né? Algumas empresas vão para um caminho de criar uma camada gerencial de estoque, então eu faço uma composição de todos os meus sistemas para criar uma visão de estoque que eu tenha confiança, né, que está atualizada. Ou acho que uma outra maneira, mas que tem trade-offs importantes aqui, é pensar em estoque de segurança. Então, muita gente usa, né? Mas qual que é o grande trade-off? Eu estou reprimindo uma demanda de alguma forma, né? Tem um estoque que está computado ali, mas que eu não estou disponibilizando. Então, esse estoque de segurança, não só por categoria, mas entender a modalidade que você está ofertando para o seu cliente, né? Então, você tem diversas modalidades, formas de entrega, de prazos diferentes, e eles impactam como você vai consumir esse estoque de maneira diferente, que não vai causar uma ruptura para o seu cliente, que é o mais importante. Né? Exato. O grande benefício, né, é proteger o cliente de não incorrer em ruptura. Mas, como tudo na vida, tem, tem os dois lados da moeda. Né? Quer comentar um pouquinho, Mar, como é que vocês resolveram no Carrefour? Dá um contexto rápido do Carrefour aqui, que a gente tem mais de 300 lojas hoje em diversos formatos, né, e modalidades. E a dificuldade que você encontra dentro disso é mais de 20 mil SKUs de alimentar, 8 mil SKUs de não alimentar e de drogarias. Né? E quando a gente vai falar de estoque dentro de uma loja física, onde é a maior parte da nossa operação hoje em Imper, em Express e Market, é a dificuldade que você tem de garantir aquele estoque para o seu cliente final. E dentro dessas diversas travas que você estava falando, de maneiras a gente garantir para o cliente
como que você entrega esse produto para ele, uma das maiores formas de você fazer isso é criando o seu estoque de segurança. E hoje a gente utiliza regras por categoria, subcategoria, vamos chegar a nível de RMS para você proteger mais o seu cliente da ruptura, né? E um ponto que é uma dor, imagino que para todos os players que operam dessa maneira, é a modalidade que você tem de entrega. Então, o seu estoque hoje, para uma pessoa que vai retirar em 2 horas, para uma pessoa que comprou um agendado e tem FLV no meio, que você tem quebra de, vamos supor, uma maçã que estraga, que tem ali uma vida útil curta, é uma outra complexidade, um outro tipo de giro. Então, cada canal que você está utilizando, cada formato de loja, então eu estou no Express, o meu giro é totalmente diferente de um hiper para determinadas categorias, e a forma que eu crio um estoque de segurança para isso, junto com a minha modalidade de entrega, é o que vai começar a trazer para você uma sustentabilidade da operação, né? Perfeito. Vamos passar. Yeah. Bora lá? Então só... Estamos no tempo? Não, senão eu passo. Não, vamos. Estamos no tempo? Boa. Não, acho que assim, tem uma última coisa que a gente quis trazer aqui que eu acho que é super importante. Do momento que a gente passou do modelo de operação centralizado para o modelo de operação local, ainda mais quando as lojas são dedicadas ao e-commerce, principalmente, assim, uma coisa que a gente teve que aprender no percurso e eu gostaria que alguém tivesse me falado 2 anos atrás. Você exponencializa a complexidade do teu negócio. Porque cada dark store que você abre, no final das contas, é um estoque novo, é um S&OP novo, é uma operação nova que você tem que gerenciar. Então é muito importante você, antes de começar a escalar, começar a procurar já maneiras de automatizar, de deixar dinâmico ao máximo possível o quanto você está operando, como você está operando, garantindo estoque, garantindo a qualidade da entrega para o teu cliente. Se não, e a gente fez isso no começo, acreditem, a gente bate com a cara na parede algumas vezes. Você abre, aí não vende, aí quando vende, vence, aí você vende e não entrega, aí o cliente fica puto. Enfim, e coisas do tipo. Então, o último slide que eu acho super importante para dizer. Agora é contigo. Beleza. Tá bom. Então, a gente já falou um pouco aqui do estoque, né, e das nossas modalidades de entrega, de agendado e tudo mais. E aqui, entrando um pouquinho dentro da seara dos produtos, dá só um passinho atrás antes desse pick and pack, para explicar um pouco do que é a nossa estrutura para você realizar essa operação de pick and pack, né? Então, erros que a gente pode deixar de cometer, se a gente parar um pouquinho para organizar, que você estava falando, a gente vai descobrindo, né, Fábio? Então, imagino, você abrindo todas essas darks, a gente fez um rollout de mais de 200 lojas em diferentes formatos em 5 meses, né? E coisas que a gente vai descobrindo que, por exemplo, aonde que é a minha base de coleta, né? Qual que é a minha estrutura? Eu vou fazer esse picking com coletor? Eu vou fazer com celular? Vou fazer manual numa folhinha de papel? Onde eu vou fazer a minha impressão da etiqueta? E como que eu vou colar? Qual vai ser a embalagem, né? Isso tudo tem que ser dentro da loja. Tudo onde está seu cliente final em loco. Que no final eu estou consumindo um espaço da loja que ele pode estar me tirando um espaço ou de um PDV a mais para o meu cliente, ou de um estoque, de diversas coisas que a gente pode realizar dentro de loja. E essa parte de reflexão de estrutura, ela vai entrar muito nessa parte de produtos, né? Então, vamos imaginar aqui uma parte de não alimentar. Eu estou fazendo um picking de um kit de pneus, ali de 4 pneus juntos. É totalmente diferente de eu realizar um picking de um alimentar que vai estar te falando de 200 SKUs numa sacola, que às vezes não vai ter o mesmo tamanho dos 4 kits de pneus que você estava falando ali atrás, a dificuldade de entrega, né, que a gente tem. Então, dentro dessa parte de estrutura e de produtos, você entender o que é o seu produto fracionado, o que não é, qual a sua estrutura. Você tem um picking agendado para outro dia, D+1 ou D+2. Como que você faz? Você vai guardar esse picking, você vai ter a garantia do seu estoque, a gente vai deixar para fazer isso mais tarde ou não. Aonde que você vai fazer onde você vai armazenar esses produtos? Então, dentro do picking, tanto do alimentar quanto não alimentar, a estrutura que vai refletir para os seus produtos é muito importante, tá? Como você vai fazer esse picking. Pegando um gancho, vocês até aproveitaram em um momento da operação do Carrefour, né? A gente está falando de picking em loja, mas protegendo um pouco o giro, né, do estoque, fazer um picking considerando o estoque segregado, né? Então, eu faço o picking na loja e eu tenho lá os itens de alto giro que eu uso uma área segregada e faço o picking também nessa área para eu garantir a gente tem que entender, é muito de operação para operação, porque tem produtos que têm um alto giro e você também não pode deixar de ofertar para o seu cliente de loja física.
E se é um pedido agendado e você sabe que você tem um supply forte, que você tem abastecimento diário daquele item, você não precisa realizar o picking, por mais que tenha um alto giro, né? Então, deu para responder mais ou menos a sua pergunta, né? Beleza, de estoque a gente falou, e aí eu queria trazer um pouco dessa parte do picking e do packing, de como que a gente utiliza, já juntando na última parte ali de transportes. Hoje o nosso picking, né, a gente faz uma modalidade por onda, que é direto por pedido. Então, falando um pouco de alimentar, a gente entra direto por categorias ali. O picker já tem todo, usando o Janes ali, que junto com a Vtex, né, o picker já tem todo o caminho do pedido dele. Ele já sabe quais são as gôndolas que ele tem que passar e tem toda uma estrutura, né. Dentro disso, a gente tem uma parte muito importante que é o final, que é o checkout dele, antes da nota fiscal. Então, durante todo esse percurso, você vai encontrar ruptura, você vai encontrar fase de substituição, que a gente vai falar melhor depois. Você vai encontrar um produto ali com preço diferente ou uma embalagem diferente, porque é uma rotatividade da loja, e é um ponto importante, você estava falando da integração. Os times de atualização de uma loja são diferentes de um e-commerce, né? E não só de estoque, mas a gente tem que entender de preço, de abastecimento, de quebra. Tudo isso reflete numa complexidade de operação muito grande. Então, durante todo esse picking, você vai gerar change order, você vai gerar a sua substituição, que a gente vai falar no final, e no final você vai ter uma separação. Eu trouxe um dado muito bacana, que pequenos ajustes que você faz durante essa operação, por exemplo, a parte de auditoria dos seus pedidos e de embalagem, eles te geram uma performance muito grande e ele começa a mexer na tua capacidade de operação e de produção. Então, dentro desse picking, como que eu começo a medir a minha capacidade de separação junto com a minha capacidade logística aqui de entrega? Estou vendo que, inclusive, a Adriana Venâncio está aqui, lá do Carrefour que cuida, e o João da parte de logística não vão deixar eu mentir. A nossa capacidade de produção ela tem que ser 100% alinhada com a nossa capacidade de entrega. Tanto se eu tenho um carro dedicado, se eu tenho uma empresa parceira que vai fazer a entrega para mim, se eu tenho shoppers dentro da loja de outros parceiros que eles fazem o picking, eles fazem a entrega, mas eles estão consumindo do mesmo sistema operacional que o meu. Eles olham o mesmo estoque que eu mando, o mesmo preço, eles estão concorrendo com clientes também da loja física. Então, se você começa a mitigar os seus erros, por exemplo, na auditoria, você começa a fazer uma auditoria mais rápida, você começa a fazer uma embalagem em forma massiva. Você estava falando da maneira de embalagem que você traz para a sua cerveja. A gente tem no Carrefour uma compra com bacalhau congelado, uma fruta, Coca-Cola, uísque, cerveja e pão. Como que você vai separar isso? Produto de limpeza, que o brasileiro hoje é uma dor do Carrefour. A gente não pode colocar uma Cândida no mesmo saco de pão. Assim, é lei, assim, é impossível você fazer isso. Então, às vezes você vai ter que gastar uma embalagem a mais para aquele produto, porque você está fazendo não só uma parte da lei, mas até de saúde, né? Tem que manter Vou parar de separado. reclamar então disso. Nunca mais reclamo da minha embalagem. Por favor. Então, a gente tem um custo muito grande com isso, essa parte de auditoria, que é muito sensível, porque você vai garantir a conformidade do pedido para o seu cliente, que é outro ponto importante, que eu sei que existem players que não realizam essa auditoria, e a gente entende, mas existe um processo dentro do picking que, às vezes, ele tem que pegar 4 produtos, ele só pegou 3, passou, ele vai emitir nota fiscal, vai enviar para o cliente, e o cliente vai chegar e vai sentir aquela dor, e não era uma ruptura, não era um change order, e impactou o teu cliente no final, né? E aqui a gente estava falando um pouquinho dessa conferência de emissão de nota fiscal. Um ponto que eu deixo de atenção para todos que estão ouvindo a gente é essa nota fiscal para o seu cliente final. Às vezes a maioria aqui talvez nem deva olhar, mas existem muitas pessoas que olham essa nota fiscal quando chega o teu pedido. E um detalhe faz toda a diferença para mexer lá no seu NPS depois, e vai mexer lá na sua venda, e vai mexer em todos os seus ponteiros, né? Seus indicadores são afetados por isso. Mas acho que um ponto importante da gente colocar, quando a gente fala da operação do Carrefour, que tem mercado, né? Tem um mix de produtos muito grandes, acho que o processo que é feito, né, é o picking e o packing juntos. Então, Sim. Como você comentou, você tem as sacolas separadas que você não pode misturar, limpeza e os demais. Mas é um processo, então, casado, otimizado, né? Um picking Sim. como se fosse... Existem, bom, só colocando um ponto importante, existem pickings diferentes formatos, né? E, por exemplo, o Carrefour China, ele usa por esteira, então são setores,
cada setor tem uma pessoa, ela vai colocando na esteira aquele pedido, no final eles juntam, tem um lugar de consolidação, faz o packing separado e coloca na parte transportadora. A gente não. A gente faz todo o packing junto, passa ali com o time de auditoria, junto na embalagem e a gente faz a entrega. Uma conferência amostral, né? Isso, 10, 15% uma vez de feito, né, meio princípio de Kaizen, assim. Então, uma vez que eu fiz um processo, eu não preciso ficar verificando esse processo, e com isso aumenta a produtividade, né? Perfeito. E aí, dali faz uma conferência amostral e segue o baile para conseguir entregar em tão pouco tempo. E entender a complexidade de que os próximos passos é você ter um pedido alimentar e um de farma do mesmo cliente e um não alimentar junto. E aí esse checkout, uma forma massiva e rápida de fazer auditoria, de fazer esse packing, é muito importante, né? E aí ele começa a ficar um pouco mais minucioso a hora que você começa a juntar vários tipos de modalidade de operações dentro do seu pedido, né? Do pedido final do cliente. Vamos falar um pouquinho da substituição, que eu acho que é a grande dor aí do processo, que está dentro do processo de picking, né? Vamos lá. Deu uma ruptura ou sofreu uma alteração, um pedido. Como é que funciona isso? A substituição é um processo hoje para você ter uma melhora de IPC e ela tem alguns pontos importantes dela, né? Então, dependendo qual é o seu formato de operação, você vai ter os pesáveis dentro do seu sortimento. E quando você vende 200 gramas ou 1 quilo, não importa, é difícil você pesar exatamente o que você vendeu, né? E aí você tem uma decisão muito clara. Você cobra mais do seu cliente, então você deixa o seu preço competitivo na hora da compra e coloca para ele pagar fielmente o que está pesado, ou você aumenta um pouco o seu preço, cria a sua margem, porque você já sabe se vai pesar um pouco a mais, um pouco a menos, e aceita. A gente partiu do modelo de deixar aberto e pesar mais e a gente cobrar o cliente a mais. Então, desse processo de substituição e de ruptura que a gente citou anteriormente, vem a questão do change order. Então, o Fábio já deu uma risada Parar aqui. de reclamar da minha vida. Estou achando que está muito fácil para mim. Você não tem substituição dentro da sua operação? A gente tem problema de ruptura, às vezes, de estoque ou alguma quebra no caminho. Mas é muito difícil ligar no cliente, ter que trocar o pedido, mudar pagamento, que eu entendi que é um problemaço para você. Esse passo de substituição, ele inicia com o cliente primeiro dando ok, né, que ele quer. Então tem cliente que já não aceita, vai gerar um change order ali só de ruptura, vai mudar o pedido, mas é uma coisa mais Você simples. faz isso depois ou mesmo na hora do pedido ele já seleciona se ele quer ou não trocar? A gente faz o picking inteiro, avisa para o cliente quais são os produtos que entraram em ruptura, que ele tem a opção de substituir, e aí ele escolhe se quer substituir ou não. E isso fica parado no teu picking enquanto ele... E aí vai Esse entrar é na o parte... ponto. O quanto mais o seu estoque é correto, menos impacto na sua operação você tem, mais entregas no horário você tem, melhor é o seu IPC, o seu NPS e tudo mais. Então, toda vez que a gente gera uma ruptura, além de prejudicar o cliente por não ter aquele produto, você prejudica a sua operação também e começa a capotar toda a sua operação. E aí, pode falar, você quer falar? Esse pedido da ruptura, né? Ele tem que parar, ser tratado e aí depois tentar cumprir esse SLA que já estava combinado com o cliente, né? Isso. Mas quando você tem uma substituição maior, qual que é a grande dor, assim, que você vai fazer uma cobrança maior? A cobrança maior é complicada, né? Você tem só dos pesáveis para puxar um gancho em cima disso. Quando você está cobrando 1 quilo de maçã e vem 1,1 kg, está tranquilo, o cliente entende. O problema é quando você não tem a Pepsi, você tem a Coca-Cola e tem R$2, R$3 de diferença e o cliente não quer pagar por aquilo. E a culpa de não ter o produto não é do cliente, a culpa é minha. E dentro desse processo que a gente gera o change order, vai mexer em toda a substituição, você tem uma parte importante, um componente, que é a segunda transação. Então, de pagamento. De pagamento, que, por exemplo, não vai funcionar no Pix. Então, o cliente comprou no Pix, você já sabe que você não vai conseguir fazer. E aí, você abre para o seu cliente a substituição? São tomadas de decisão para o seu negócio que vão interferir na sua margem, no seu NPS, no seu IPC e tudo mais. Então, a grande decisão aqui, né, é se você tem um gateway de pagamento que permita essa transação adicional, né? Essa transação adicional, quando feita, o trade-off é que eu posso parar a minha operação até que isso seja aprovado. E a dor para o seu cliente. No final, é a dor para o seu cliente. Essa segunda transação, você já vai gastar também com o seu gateway a mais, porque tem mais uma segunda cobrança, então você já tem um custo maior. Você tem um impacto do seu SLA operacional da sua transportadora. E aí, vamos pegar um exemplo muito legal, Laís. A gente tem carros dedicados em algumas operações nossas e a gente faz pedidos alimentar e não alimentar.
Então, aquele carro precisa sair às 4 horas, porque ele não vai entregar só os perecíveis que estão ali. Ele também precisa entregar o kit de pneus para o cliente. Então, você atrasou a sua ruptura, você não está só atrasando o seu pedido, o pedido que você está fazendo o picking. Você está atrasando toda uma cadeia de entrega. Todos os pedidos roteirizados. Todos os pedidos. Exato. E isso é bizarro. E aí, só para completar, quando você tem uma ruptura, você também abre margens para colocar mais pedidos. Então, você teve uma ruptura de uma caixa de cerveja, 3, 4 caixas de cerveja, você consegue também colocar um outro pedido dentro do seu carro e aí você tem uma complexidade maior na sua operação. Para re-roteirizar tudo todas isso. as vezes que você vai mexer. Então, uma mudança gera uma alta alteração inteira. Pessoal, a gente acabou passando, quase estourando um pouquinho o tempo. Queria agradecer demais, Fábio, Matheus. A gente está à disposição, se vocês quiserem bater um papo depois, LinkedIn, e-mails, para a gente falar um pouquinho mais sobre a operação e tirar dúvidas. E muito obrigada. Aproveitem o Vortex Day, desfrutem. Obrigado. Obrigada e obrigada, Cris. Obrigado. Valeu.